Boa noite. Mas estamos aqui agora para a gente Boa poder noite. bater esse papo. Obrigado, professor Júlio, pelo convite. Professora Elaine, acho que não está por aí, né? Mas a gente fica super grato com o convite. Eu adoro falar sobre marketing, sobre negócio, então acho que as últimas vezes foram presenciais, né? E agora, nesse período, tudo online, então é novo, acho que para todo mundo, né? Palestrar online assim é diferente, mas, pessoal, eu quero ir batendo esse papo com vocês e deixar vocês à vontade também para fazer perguntas e tal, tá bom? Eu vou me apresentar e aí eu vou batendo esse papo com vocês. Fechado? Perfeito. Então, vamos lá. Pessoal, meu nome é André Augusto, eu tenho 32 anos, sou casado, tenho um filho e eu comecei minha vida empreendedora há 7 anos, isso em 2013. Eu fui aluno da Anhanguera e vou falar para vocês um pouquinho. Acho que vocês estão em administração, né, no último semestre aí, né? É isso, né, professor? Então, acho que dá para a gente contribuir bastante. Vocês estão aí, imagino que já indo para o mercado, alguns já trabalhando. E no período que eu comecei a empreender, eu tinha acabado de sair da faculdade. Eu entrei, na verdade, para fazer propaganda e marketing em 2006, numa outra universidade. E aí eu tive que trancar o curso em 2009, porque minha esposa ficou grávida. E aí eu tive que largar, como qualquer bom brasileiro que está lutando ali, começando sua vida, e de repente vi minha namorada grávida, então eu tive que largar a faculdade. Eu gosto sempre de falar isso porque não é só sucesso, né? E para chegar ao sucesso você tem que passar por várias etapas, então eu gosto de falar esses detalhes. E aí ela ficou grávida, eu tive que largar a faculdade, tive que trabalhar mais do que nunca, afinal de contas eu tinha uma criança para sustentar agora, né? Estava com 20 anos na época. E aí eu larguei a faculdade. Graças a Deus consegui um bom emprego, mesmo saindo da faculdade, logo após, trancando a universidade. Eu consegui um bom emprego numa multinacional chamada Qual Alimentos. Isso foi em final de 2008 para 2009. E essa empresa, ela era dona da marca iSigurt, que era aqueles carinhas que ficavam uniformizados na rua, puxando um carrinho. Acho que muitos de vocês conhecem, em São Paulo foi uma febre na época. E eu fui um dos responsáveis pelaquela ação e fui um dos primeiros contratados dessa empresa. E poucas pessoas sabem, mas aquela empresa era um universo enorme por trás, uma emesa que está na Bolsa de Nova York, na Nasdaq. É uma empresa na Colômbia, é a principal empresa da Colômbia, é a número 1 da Colômbia em faturamento, em uma série de coisas, tem vários produtos. E para o Brasil eles vieram com a missão de introduzir esse produto de venda direta que eles fazem com todos os países, para, a partir de conhecer o país, introduzir o portfólio deles, que tem desde shampoo a gelatina, a bebida, suco, enfim, tem muitos produtos. É como se fosse uma espécie de Unilever. E eles vieram para o Brasil, a gente implantou esse processo, fiquei lá de 2009 até 2013. Nesses 4 anos de empresa, a gente chegou a ter 800 franquias, 800 unidades, com mais de 8 mil pessoas na rua, em todo o Brasil. Todos os dias tinha mais de 8 mil comerciantes ambulantes com a nossa marca na rua. E uma empresa que era teoricamente um sucesso não deu certo no Brasil, por conta da legislação brasileira. A gente tinha muito problema com as prefeituras. Problema parecido esse que o Uber teve em 2014, 2015, que o Uber estava penetrando no Brasil. Teve muito problema, todos nós vimos aí na imprensa, né? Os taxistas não deixavam o Uber entrar, tinha aquela legislação toda, mas o Uber insistiu e conseguiu, né, espaço aí no mercado, e no Brasil hoje é um sucesso, né? Então, a gente não teve essa mesma proeza que o Uber. Infelizmente, em muitos locais as prefeituras tomavam nossos carrinhos, fechavam nossas lojas, então era um problema enorme, né? Porque eles falavam que a gente tinha toda uma estratégia para não gerar o vínculo empregatício mesmo, porque esses caras estavam na rua e eles faziam os horários deles e tal, e o sistema brasileiro sempre pegava, falava que tinha vínculo, tomava as coisas da gente, fechava a loja. E aí, em 2013, a empresa, entre 13 e 14, a empresa fechou as portas e voltou para a Colômbia e fechou as 800 unidades.
Perdemos muitos empregos no Brasil por conta disso. Infelizmente, o sistema brasileiro tem esses percalços para quem quer empreender. E aí, em cima disso, saindo disso, eu fui para empreender para minha própria empresa. Tive uma rápida passagem na NET, né, trabalhando como gerente de trade de marketing da NET. E foi 3 meses, assim, não era a minha cara. Eu sempre fui um cara mais de marketing, mais voltado para a rua, para povo e tal. Então, na NET era um trabalho específico que a gente fazia, eu cuidava de todos os quiosques de shopping center. Na época, a NET estava lançando o Now, e a gente tinha mais de 150 promotores, cada shopping, a maioria dos shoppings de São Paulo, tinha um standzinho da NET, 3 promotores lá. Eu era o responsável por essa ação, mas fiquei 3 meses e saí, aí comecei o meu próprio negócio. Isso mais ou menos ali em março de 2013, e aí atraí investidores para o meu negócio, né? Fiz um plano de negócio, como vocês bem sabem, né? Estruturei todos os processos, vendi um carro que eu tinha na época, um carro muito bom, peguei uma grana boa, investi todo na empresa. Isso eu sempre gosto de falar, porque às vezes a gente quer empreender e a gente não quer abrir mão do nosso hoje, né? E empreender é muito isso, é você trocar o hoje por alguma coisa no futuro muito incerta. Se der tudo certo, você vai ter alguma coisa no futuro. E geralmente não dá certo. É o famoso custo de oportunidade, né, meu? Você escolhe as coisas, né? Eu falei, vou atrás de um sonho. E aí vendi, comprei tudo de sapato feminino. Foi 50 mil reais de um carro, tudo em sapato, lotei a sala da minha casa e foi aquela bagunça, e começamos a trabalhar. E assim, em pouco tempo a gente atraiu, com um plano de negócio, com o negócio já rodando, com o negócio já faturando, a gente atraiu 2 investidores para o nosso negócio. Isso é um ponto importante também. Hoje já ficou muito mais claro, né? Tem o Shark Tank aí que dissemina bastante informação, né, da linguagem de startup, da linguagem de negócio e tal, como que é atrair investidores. Mas na época não era tão claro assim. E os investidores colocaram um bom dinheiro no negócio por conta do plano de negócio, por conta de toda a organização e por conta de já estar faturando. E um ponto importante às vezes você quer empreender, você quer fazer alguma coisa, mas você só tem um PowerPoint e não está rodando, e você quer captar investimento, e não é assim que funciona. A realidade, a não ser que você está vindo de Harvard com um diploma muito forte, bate na porta do investidor e fala, sou formado em Harvard, tenho um PowerPoint aqui, isso daqui vai valer milhões daqui a alguns anos. Aí você pode conseguir alguma coisa. Mas para a gente, meros mortais, você precisa estar rodando, você precisa já estar mostrando algum tipo de faturamento. E a gente já estava rodando, já estava faturando, e aí a gente conseguiu, na época, 300 mil reais de investimento. Já foi, assim, para nós um baita dinheiro que elevou o nosso negócio. E aí, em 2015, a gente, assim, a crise chegou em 2014, 15, o PIB já estava despencando, né, o PIB brasileiro, e a gente estava crescendo. E aí foi a oportunidade que apareceu da imprensa, né, nos procurar, porque a gente estava crescendo muito, estava fazendo bastante barulho e tal. E aí foi quando eu consegui dar entrevista para N portais e fui capa da revista Você S.A. em novembro de 2015. Novembro ou dezembro de 2015. E, assim, para mim foi um marco, assim, na minha vida, porque, né, eu vim de família muito pobre, eu sempre falo isso, eu venci por conta dos estudos, por conta da educação. E hoje eu tenho alguma coisa justamente por conta da educação. Então, devo muito a estudar. E estudar, que eu sempre falo, gente, não é só você sentar na cadeira de uma faculdade, sentar na cadeira de um curso. Estudar é você fazer relacionamento com o professor, fazer relacionamento com as pessoas, ter dúvida, ir atrás, né, ler bastante. Isso é bem importante. A gente tem um péssimo hábito como brasileiro de não ler. Então, assim, eu sempre fui muito fissurado em leitura. Eu via nos livros uma oportunidade de mudar minha vida. E, enfim, e aí em 2015
teve esse auge, e aí agora começa a vir os fracassos, né? Aí em 2016 a gente passou por um aperto, tivemos discordâncias entre eu, que tocava o negócio, e os meus sócios investidores, e aí durante 6 meses, eu sempre falo isso, quem está em empresa, está em negócio, sempre tem que estar caminhando todo mundo para o mesmo lugar, remando para o mesmo lugar, porque a Bíblia diz que reino dividido não prospera, eu acredito muito nisso. E eu vivi isso de fato na minha vida. Quando eu comecei a ir para um lado e meus sócios investidores queriam ir para outro, as coisas começaram a cair, né? Aquilo que estava sendo um sucesso começou a desmoronar. Em 6 meses, a gente abriu falência desse negócio que estava sendo um sucesso. Em 2016, meados de 2016, a gente abriu falência. E aí começa a vir a parte de você ser resiliente como empreendedor, né? Que é a parte que ninguém quer, é a parte que a gente evita falar, mas é o que a gente tem mais falar, né? Empreender é tomar tapa na cara, soco no estômago todos os dias. E aí você vai conversar com um grande empreendedor, o papo é a mesma coisa, só diminui que ele tem um pouco mais de caixa, mas os riscos também são enormes, né? Então, aí, em 2016, a gente tomou esse soco no estômago e a gente resolveu desfazer a sociedade. Eu fiquei com uma dívida milionária nas costas. Eu estava com 27 para 28 anos. Imagina, né? Então, agora, fala, pô, você não teve sucesso? Então, agora chega a hora de você provar por que você veio, né? Então, foi a hora que a gente começou a recomeçar o negócio. Eu comecei a prestar consultoria para amigos, né? Tinha feito bons relacionamentos, então é muito importante sempre o relacionamento. Então, na hora da dificuldade, você liga para um amigo, para outro, cara, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, você consegue espaço, e foi isso que eu fiz. E aí os meus sócios saíram, eu fiquei com parte desse projeto, né? Fiquei com a empresa, mas com uma dívida, e aí fui recomeçando. Em 2017, a gente já tinha pago 80% da dívida, já estava começando ao negócio fechar as contas de novo e tal, e eu tocando uma consultoria paralelo à empresa. E aí, meados de 2017, a gente falou, poxa, agora estamos legal, liquidamos tudo, estamos bacana, agora vamos crescer novamente. E aí a gente começou a abrir franquias, né, abrir lojas em shopping, e aí a gente fez um investimento, né, de empresa, a empresa estava com caixa, eu já não tinha mais sócio, então tinha abertura, e aí foi quando eu comecei a buscar novamente oportunidade para poder fazer essa expansão. Então, abrimos algumas franquias e começamos a falar para o mercado, olha, agora temos oportunidade de você fazer investimento na nossa empresa. E aí eu fui convidado para ir para o Shark Tank, em 2000, para o Shark Tank número 3, número 2 ou número 3? Acho que é número 3, em 2018. E aí eu gravei o Shark Tank entre fevereiro e março de 2018, né? Lá no Shark Tank, o João Apolinário e nossa, esqueci o nome dela, da Built-in, enfim, a Cris, os dois fizeram proposta para mim e eu fechei com o João Apolinário na gravação, né? Assinamos contrato lá, ele investiu R$500 mil na empresa com a participação para a gente poder fazer a expansão. Então, o João Apolinário é o dono da Polishop, né? Então, um cara baita expressivo aí no mercado, então era estratégico para trazer ele como sócio. E aí veio em 2018, maio de 2018, a gente estava fazendo investimento, já tinha contrato assinado, o Shark ia, por conta da Copa, o Shark ia ser prorrogado, então ia só ao ar em agosto. Então, nesse meio tempo, tinha mais ou menos aí processo de dual diligence. Quando você vende um pedaço da tua empresa, existe um processo de dual diligence que eles entram, traz os advogados deles e vasculha toda a tua empresa para ver se de fato aquilo que você vendeu, você acordou lá no programa. O programa é entretenimento, depois que vai pro vamos ver. E eles entram nesses 180 dias para avaliar a tua empresa. E a gente estava nesse processo de 180 dias, fazendo todo o levantamento das documentações para de fato o dinheiro entrar e firmar a sociedade, né? E aí veio a greve dos caminhoneiros. Então, veio a greve dos caminhoneiros em maio de 2018, e aí eu quebrei mais uma vez. Quebrei pela segunda vez. Já o caixa já estava apertado, porque a gente estava fazendo investimento em franqueados.
E aí veio a greve dos caminhoneiros, a gente ficou... Por isso que agora eu falo, pô, agora é um momento muito delicado para o varejo, porque eu quebrei com 15 dias de greve caminhoneiro. Imagine agora que tá 2, 3 meses aí com as coisas fechadas, né? Então, é uma situação bem delicada que a gente está vivendo agora, mas é um assunto para outro papo. Mas, enfim, e aí eu tive que fazer um reacordo com o Apolinário, né? Com o pessoal lá do time dele, para poder desfazer aquilo que a gente tinha feito de contrato. Afinal de contas, a empresa estava quebrada, então não fazia sentido nem a gente continuar com o processo de investimento e nem com o programa ir ao ar. Então, aí meu advogado conversou com a Sony que detém o programa, Shark Tank Brasil, e aí conversou com a Sony e aí chegou num acordo que o programa não foi ao ar. Eu tenho as fotos, tenho as lembranças, está nas minhas redes sociais, depois de um ano de contrato, sem guardar, eu pude publicar, mas o programa não foi ao ar. Então, assim, aí em meados de 2018, mais uma vez, empreendedor, né? Tomar soco, tem que cair, levantar, e faz parte, foi isso que eu escolhi. E aí recomecei com as consultorias, só que agora com uma empresa chamada Vendas Tech, que é o que eu trabalho até hoje e está, graças a Deus, voando. A gente hoje presta serviço, já prestamos serviço desde Banco do Brasil, Itaú, Unimed, BioAge, algumas empresas grandes, desde dos grandes aos pequenos a gente atende, e atendemos com várias soluções, desde a gente pegar um filme, desenhar um filme na nossa produtora que chama Videostec, e colocar ele em parceria com a Band, fazer esse agenciamento, colocar um cliente nosso na Band, inclusive tem um cliente nosso agora rodando nos intervalos do Datena, do Brasil Urgente, é um cliente nosso que a gente está agenciando, que a gente fez todo o processo, e desde o carinha que precisa de um site, que não tem um site, não tem um e-mail ainda, a gente atende. Então, a gente tem um guarda-chuva bem, bem grande, e é isso que eu estou fazendo hoje, foi com isso que eu recomecei, foi com isso que hoje eu tenho algum tipo de sucesso novamente, mas eu sempre gosto de falar, Júlio, que geralmente a gente esconde essas coisas. Eu estava conversando hoje com um colega meu, né? A gente foi tratar um assunto e fazia tempo que ele não falava, só de rede social, né? E ele falou, cara, eu jurava. Eu falei para ele, não, cara, eu quebrei. Ele falou, eu jurava que você tinha vendido a marca. Eu falei, não, cara, eu quebrei, fui na lona. Então é sempre importante falar, né? A gente geralmente não fala muito disso, mas eu acho bem importante falar, porque é dos fracassos que nascem as vitórias, né? Também. Exatamente, é bem bacana mesmo você colocar isso daí, porque às vezes a pessoa toma a primeira porrada no olho e acha que já perdeu a luta, né? E não é bem assim, né? Até quando você cai, você tem que se levantar ali, enquanto o gong não bate, o round continua, né? Exatamente. E tem um amigo meu, ele é dono até de uma marca grande de São Paulo, chama Meu Sushi, que atende sushi delivery, e ele, cara, hoje é um sucesso o Meu Sushi, só os artistas pedem e tal, tá bombando, mas ele já quebrou 6 vezes, cara. 6 vezes. Hoje ele tem, né, já uma certa idade, e ele fala, cara, hoje as pessoas me olham, mas não sabem todos os tombos que eu levei a chegar até aqui, né? Então, é bem importante falar disso. E aí, quando a gente entra na parte de velha economia e nova economia, que era o que eu queria falar um pouquinho com vocês. Eu tinha um negócio que ele trafegava na velha economia e na nova economia. Por quê? Eu tinha um processo que eu captava as pessoas pela internet, né? E eu fazia ela ter uma experiência com a minha empresa através de um processo offline. Então, era mais ou menos o que o Uber faz, né? O Uber te conecta pelo celular, né? E daqui a pouco tem uma pessoa ali com um carro te atendendo. Então, ele te vende o serviço online, mas quando vai prestar o serviço, de fato, é offline. Então, a gente fazia um pouco desse processo, e mesmo quem faz esse processo de vender online e entregar offline, num momento como esse, fica fragilizado. Olha o Uber. O Uber demitiu 2.000 colaboradores a nível global, né? 2.000 pessoas foram demitidas. Então, assim, o Uber está passando por momentos difíceis, né? Um negócio super bacana a nível global, está passando momentos difíceis, porque parte do negócio dele está na velha economia, né? Que é você ter que entregar offline. O que eu sempre falo é, a velha economia, que a gente
tem muitas pessoas chamando disso, nem sei se esse é o melhor nome, mas esse tipo de economia, ele não é de todo ruim. Tem, por exemplo, a Polishop. A Polishop tem 300 lojas. Pode ser num momento difícil, mas quando está numa economia global comum, digamos assim, né, voa, faz parte, vai bem. Mas a gente tem que sempre voltar os nossos olhos, e cada vez mais essa pandemia está ensinando, né, segundo o Frederico Trajano, lá, o CEO da Magazine Luiza, que está voando nesse período, ele fala o seguinte, que a Magazine Luiza só está suportando esse período todo porque eles viraram a cabeça para a nova economia. Mesmo sendo uma empresa da família, né, de mais de 50 anos, eles, há 4, 5 anos atrás, eles começaram a levar tudo para o digital. Tudo, muita coisa digital. E hoje você pega, eles não divulgaram esses dados ainda, mas se a gente pegar o da Via Varejo, por exemplo, que é Casas Bahia, Ponto Frio e tal, eles, em abril, com 100% das lojas fechadas, eles bateram 80% da meta. Então, cara, isso assim, é um número de chamar atenção. Você fala, poxa, são empresas que estão na velha economia, mas começaram a virar suas mentes, seu jeito de pensar e seu jeito de agir para a nova economia e, consequentemente, eles conseguem ter boa performance. Né? Então, quando você fala de offline, você fala de uma tradição, de um processo que putz, a gente sempre conheceu assim. Mas quando a gente começa a enxergar o processo online, a gente entende que essa pandemia acelerou, eu acredito, pelo menos uns 5 anos do digital. Né? Eu estou trabalhando com digital desde 2013, quando eu comecei meus negócios, sempre foi processo de captação pela internet, entregando offline. A gente cresceu muito, nunca fiz um panfleto, para vocês terem ideia, só site e publicidade online. E a gente acelerou muito. Eu lembro que vários amigos meus, empresários, falavam, putz, cara, mas eu não acredito muito no digital, essa coisa eu não sei se vai rolar, as pessoas são muito desconfiadas e tal. E agora teve que acelerar, né? A gente foi obrigado a acelerar. Se a gente quer consumir hoje alguma coisa, a gente precisa estar com o celular na mão ou com o computador na mão, né? Então, quando a gente passa a enxergar isso, nasce uma oportunidade para quem é formando de administração e está no 8º semestre, né? De abrir a mente não só para empreendedorismo, porque dá para você ser um intraempreendedor, dá para você empreender na empresa de alguém, dá para você crescer profissionalmente junto com algum empreendedor, ou junto com uma multinacional, ou junto com uma empresa pequena, ou junto com uma empresa familiar. O que precisa é você colocar a tua mente, né, voltada para essa nova economia, né, ler bastante, obviamente, né, se preparar, se aprofundar de informação, para quando você precisar tomar decisões, ou quando você precisar conversar com o teu chefe, ou quando você precisar conversar com o investidor, ou quando você precisar vender para alguém o teu projeto, mesmo que, mas André, estou fazendo administração, eu não sou vendedor. Cara, se está pulsando aí, se seu coração está batendo, você é vendedor de alguma coisa. Né? É o que eu brinco, todo mundo é vendedor. Alguns são bons e alguns são ruins, mas todo mundo está vendendo. Se você namora hoje é porque você se vendeu para essa pessoa, né? Você é casado, eu tive muita sorte, eu sou casado. Então eu me vendi muito bem para minha esposa para poder ser casado, né? Então assim, a venda está em todo momento, né? A venda está em tudo. Então, a partir do momento que você consegue entender que a venda faz parte, a venda de um projeto, uma venda de uma ideia faz parte de um processo natural da coisa, você tira todo o preconceito de vendedor e tal, e você consegue fluir nisso, né? Então, quando você para pensar, para você oferecer um projeto, para você oferecer uma nova ideia, para você conseguir performar nesse sentido dentro de uma empresa, dentro de uma companhia, dentro de um projeto, é importante você ter esses skills, né? Da leitura, do estudo, do relacionamento, de um pouquinho de vendas, né? De um pouquinho do digital, de entender o digital, por que existe o digital, por que falam tanto aí do marketing digital, de onde saiu isso, como que é isso. Então, é um pouquinho que eu queria bater um papo com vocês, acho que estou falando bastante, mas é um pouquinho da minha história e um pouquinho da velha economia que eu queria trazer um pouquinho para vocês e abrir aí para a gente bater o papo.
Legal, André. É interessante o que você traz, porque, como eu já disse, né, você mesmo falou, né, meu, há os percalços aí no caminho, né, há as pedras aí que a gente acaba tropeçando, né, e muitas vezes a pessoa acaba perdendo mesmo o incentivo, o auto-incentivo de continuar correndo atrás, né, e eu acho que você teve a magia interna de não perder, né? E é por isso que você está onde está e é por isso que a gente está se sentindo prestigiado aí com a sua presença. A gente, um pouquinho antes de você entrar, a gente estava falando sobre TCC, eu estava conversando com o Eric, que é um dos que está presente, né? E a gente estava falando sobre o TCC, né? A importância que tem de apresentar, tal, porque você colocou muito bem, né? A gente vende o tempo todo. A gente vende o tempo todo. E a questão da venda acontece, de fato, do jeito que você falou. Pô, se você casou, é porque você conseguiu que alguém acreditasse em você, tal. Então, quer dizer, você conseguiu vender o seu peixe, né? E a gente considera o empreendedorismo a partir do momento que a pessoa começa a fazer faculdade. Porque a faculdade Boa. já é o maior investimento que a pessoa pode fazer, inclusive porque esse não tem perda, né? Esse daí você investe ali e tal. Se você chegou no final, você se formou, aquilo ali vai te abrir algumas portas e você, se você tiver competência, dom ou força de vontade, que eu prefiro colocar dessa forma, você vai lá, você vai conseguir alguma coisinha, talvez, como você mesmo, como da sua vida, né? Alguma coisa é bloqueada, mas daí você começa de novo, tal, e por quê? Porque você tem Exato. esse papelzinho que te dá essa entrada, você tem essa chave para abrir outras portas, né? Então, empreendedorismo Exatamente. incide, inclusive, a partir do momento em que a pessoa decide fazer faculdade. Eu acho que é uma atitude empreendedora também, né? Ela está investindo Com no certeza. permanente, né? Então, acho que é bem bacana. Agora, eu gostaria de abrir para a sala aí, para que vocês perguntassem aí para o André aí, o que vocês têm de dúvida, o que vocês gostariam de saber da vida dele, se alguém tem interesse em empreender, né? A gente sabe que o Carlão, que está aí também, é empreendedor nato aí, está com uma pizzaria agora, sei Pô, lá, fiquem à legal. vontade aí para... o Carlão abriu aqui pertinho de casa aí, coincidência aí, e daí, fiquem à vontade aí, se quiserem tirar alguma dúvida com o André, é o momento. Mas eu acho que o pessoal está meio tímido. O Quando pessoal tá tímido aí. quando é comigo, o pessoal tem que mandar desligar o microfone. Agora aqui tá tão... É que eu pedi para eles se comportarem na sua presença, tá, André? Vou falar a verdade, tá? Se comportem, mas eu acho que eles estão um pouco comportados demais aí. Gente, ninguém tem dúvida, nada para perguntar? Não, acho que não. Então, eu tenho uma Não, pergunta né? para fazer para você, André. Você começou Vamos lá. a empreender, você ainda estava na faculdade quando você começou a empreender, né? Ou não? Eu estava saindo da Anhanguera. Eu fiz a Anhanguera do Tabuão em 2011, 2012, se eu não me engano. É Tá, isso, 11, 12. tá. Aí eu voltei, né? Eu fiz propaganda em marketing 2 anos e meio em outra universidade, e aí eu voltei em 2011 para marketing, tecnólogo, né? 2 anos de marketing, aí fiz 11, 12 na Anhanguera. Certo. E o que te levou a decidir empreender, André? Por que você decidiu isso, cara? Porque, assim, normalmente as pessoas, quando saem de uma faculdade, elas buscam, principalmente hoje, elas buscam segurança, né? Uhum. Eu, além de dar aula, eu trabalho na Sabesp. E muitas vezes, quando eu conto isso na sala de aula, o pessoal começa a conversar comigo na tentativa de, mas como é que a gente faz para entrar? Porque eu ouvi falar que lá tem Uhum. estabilidade, não sei o quê, parará, tal. Uhum. E, de fato, a empresa é muito estável, né? Uhum. Considero temoroso. As coisas acontecem de forma muito lenta lá dentro, tá? Mas, de fato, o pessoal acaba buscando esta segurança. Então, eu queria saber o que te motivou a não buscar essa segurança, a correr atrás do seu.
O que te motiva a continuar nesse sonho, inclusive? Cara, assim, acho que o primeiro ponto, Júlio, foi, assim, eu tive uma vida bem pobre, né? Assim, bem com bastante escassez, assim, nunca, assim, meus pais sempre fizeram de tudo para me dar uma boa educação. Eu lembro, assim, com 11 anos, eu gostava de skate na época, e minha mãe assinou uma revista de skate para mim, para estimular. Tinha pouquíssimo dinheiro, mas ela gostava de investir nisso, assim. Minha mãe é funcionária pública, né? Trabalhava em escola também, se aposentou agora, mas trabalhou a vida inteira em escola, né? Então, ela via a importância da educação. E aí ela estimulou, assim, aí eu viciei em leitura, né? Então, isso me ajudou bastante. E aí, quando eu comecei a ir para uma empresa, tive a oportunidade de entrar numa boa empresa, e aí eu vislumbrei o mundo da corporativo, eu comecei a ter essa via, assim, falar, puxa, meu, acho que para eu realizar os sonhos que eu tenho, pelas todas as restrições que eu tive na minha infância, de desejar ter isso, ter aquilo e tal, eu via no empreendedorismo uma oportunidade de conseguir realizar esses sonhos, né? Primeiramente, acho que esses sonhos. Também tive a sorte de ter meu pai, assim como hoje, empreendedor tá na moda, né? Falar, pô, sou empreendedor, tá super na moda. Mas na época, meu pai era um mini comerciante, tinha um carrinho de hot dog na rua, né? Tinha 10 para 11 anos, eu trabalhava com meu pai lá nesse carrinho de cachorro-quente, vendia 50 centavos e se fosse R$1, vinha com refrigerante e uma sobremesa. Olha só, olha como que o dinheiro desvalorizou. Faz tempo, hein? Faz tempo. O Carlão da pizzaria vai ficar maluco. Pô, um refrigerante, um hot dog, uma sobremesa por R$1, cara, tá maluco. Mas era assim, então, assim, eu tive a sorte de viver nesse ambiente, né, do comércio, da rua, de falar com as pessoas, de se relacionar. E aí, até então, acho que isso, na época eu estava no corporativo, né, aquela veia estava pulsando ali, e quando pintou a oportunidade, que eu já estava um pouco preparado, já tinha me formado, já tinha tido uma experiência enorme com a empresa, que lá era coisa de trabalhar assim, 12, 15 horas por dia, era uma maluquice. Colombiana é maluco, assim, cara. Os caras trabalham demais, e os caras ensinaram essa veia para nós, assim, né? Como a gente era os primeiros colaboradores, então a gente, assim, trabalhava de segunda a sábado, assim, muito. Então, eu aprendi, né, como funcionavam as coisas, como funcionava o mundo dos negócios. E aí, juntando com o comércio, acabou pintando essa oportunidade de eu falar, putz, eu acho que eu vou empreender, acho que é isso que eu quero fazer da vida, né? Então, quando eu tomei essa primeira decisão de vender o carro e jogar tudo em estoque, ali eu falei para mim mesmo, putz, agora eu preciso fazer dar certo, né? Porque eu tinha um filho na época, meu filho estava com 4 anos na época, 3, 4 anos, então, assim, você sair de uma estabilidade, vender algum patrimônio pequeno que você tem, para poder investir no empreendedorismo, te coloca em xeque, né? Então, acho que tudo que te coloca em xeque, seja fazer a faculdade, como você falou, empreender, é você iniciar, tomar uma iniciativa, levantar do sofá e todos os dias estudar. Isso já é um empreendedorismo, é um ato de você tomar uma ação, né? E quando você faz isso, e às vezes pode estar tendo pessoas que têm dificuldade de pagar a faculdade, você fala, pô, vou trancar ou vou continuar a faculdade? Esse é um ato de você falar, puxa, cara, agora eu já comecei, agora eu vou até o final, isso aqui vai mudar minha vida. Então, é o mesmo cheque que eu fui colocado, foi nesse aspecto, né? Então, pô, já vendi, tenho um filho pequeno e agora eu vou para o empreendedorismo, então eu tenho que fazer isso dar certo, né? Então, aí desde lá eu tenho esse pensamento, cara, tem que fazer dar certo, e isso funciona. Né, funciona, você toma os percalços, mas no final do dia é sempre bom. Legal, bacana. Pessoal, deixa eu só falar para vocês aí, se alguém tiver alguma dúvida aí, fique à vontade, tá? É só ligar o microfone aí e conversar com o André aí, comigo, fiquem à vontade, tá? Continuando, André, uma outra coisa também que me surgiu à mente aqui, né? Você comentou sobre a questão do avanço que o serviço online teve aí nesse período aí da pandemia, né? De fato, a coisa foi explosiva, né? A gente viu aí que o pessoal está nadando de braçada
E, inclusive, o delivery, que estava meio que... o delivery sempre existiu e sempre foi aquela coisa mediana, nunca foi um diferencial que fizesse a coisa realmente disparar. Verdade. E agora é a única opção, o que faz muita gente experimentar, inclusive, gente que gostava de sair para buscar, hoje está experimentando. Eu mesmo, amanhã, vou experimentar pela primeira vez, que eu detesto fazer mercado, né? Mas eu moro sozinho. Pô, dois, cara. Tem que fazer, E, assim, nesse período aí tal, surgiu o aplicativo, né, de mercados que já existia, na verdade, e amanhã vou experimentar e vou ver como é que funciona, tal. Legal. Mas a questão, se você hoje fosse investir, né, se você fosse começar novamente, você acha que seria um bom caminho você seguir neste ramo, ou você acha que o ramo tradicional ainda tem força quando passa essa pandemia? O que você acha, bicho? Só opinião mesmo, tá? Cara, eu acho que assim, o tradicional nunca vai morrer, né? Nunca vai morrer. Eu acho que assim, eu sempre falo que da minha geração, né? A nossa geração, né? De mais voltado para a internet e tal, não sei o quê. A gente sempre comete um erro de falar assim, não, o novo vai matar o velho. Né? Sempre quando saiu o iPad, vai matar o notebook. Quando saiu o streaming, vai matar o cinema. Quando saiu não sei o que, vai matar o outro. Isso não é verdade. Né? Você vê aí, o notebook está aí tão forte quanto, e pelo contrário, o tablet caiu. Né? Então, assim, dá para caminhar as duas coisas juntas. Eu acho que negócios tradicionais, eles são tradicionais, ele tem algumas barreiras ali diferente do digital, né? Mas, cara, tem gente ficando rica no tradicional. Mas eu acho que um ponto importante é ter os olhos, é ter um pé fincado no tradicional, que são as pessoas aí de cabelo branco, que tem muito a ensinar pra gente. A gente peca muito em não ouvir as pessoas mais experientes. A gente acha que, às vezes, a gente tem um tio que é empreendedor ali e o cara anota tudo no guardanapinho lá, a padaria dele, a gestão da padaria dele tá no guardanapo. E a gente acha que esse cara tá fazendo alguma coisa errada. E não, esse cara é um puta empreendedor, um baita empreendedor, entendeu? Então a gente tem que aprender com esse cara, né? Mas a gente também tem que olhar para o digital com os olhos abertos, né? Falar assim, cara, tem oportunidade. Então hoje, se eu fosse investir, eu entraria em um negócio que me desse raízes tradicionais, né? Então, por exemplo, poderia investir numa pizzaria, por exemplo, mas uma pizzaria que você não precisasse nem pedir pelo aplicativo, você fosse lá ou passasse pela pizzaria e já o seu celular já tivesse um sensor e você passasse em frente na padaria ligado, já entendia o pedido que você queria e a pizzaria te entregaria a pizza, sei lá, alguma coisa desse tipo, sabe? Mais voltado para a tecnologia, mas também voltado para aquela raiz mais tradicional. Então, eu acho que nenhum mata o outro, entendeu? Eu acho que tem oportunidades nos dois, mas esse momento de pandemia, o digital tem crescido. A gente mesmo, como empresa, Vendastec, a gente, em mês de abril, em plena pandemia, a gente teve o nosso melhor mês desde que a gente começou. Quase 2 anos de empresa, a gente teve o nosso melhor mês. Assim, em todos os sentidos, de faturamento, de cliente, dos nossos clientes que vieram para o digital, de estar bombando, assim. Então, hoje, com esse mesmo amigo que eu estava conversando, eu falei, cara, como tá as coisas tá difícil, empresário também, pô, tá difícil e tal, não sei o que, tipo, demitido, cara, a gente tá voando, cara, infelizmente eu não consigo te falar que tá ruim, pelo contrário, as coisas tão boas, então, mas porque a gente já vem desse braço digital, né, e sempre dessa raiz tradicional, acho que a regra do jogo é essa, por isso que a Magazine Luiza tá voando aí, né, porque a Magazine Luiza é uma empresa tradicional que olha muito bem o digital. Pronto, a conta está fechada. Juntou os dois, né? Exatamente. Legal. Porque eu acho que o caminho, eu também penso muito parecido com o que você falou, principalmente no que diz respeito a se reinventar, né? Eu acho que o caminho para o sucesso é, de fato, você inovar dentro do que já existe. Não é reinventar, assim, no sentido de criar algo totalmente novo, né? É mais para o lado do pensamento japonês, né? Que o japonês falava antigamente, não sei se você lembra disso, mas antigamente falavam que o japonês não inventa nada, o japonês aperfeiçoa. Né? Aperfeiçoa.
Você vai olhar tal, você fala, porra, o japonês não tem invenções, né? Mas ele aperfeiçoa um monte de coisinhas que acabam indo lá para o Japão. Falar, no Japão o celular já é assim, já é transparente, já... Então é um negócio bem bacana. E eu acho que a inovação ela incide em acontecer a partir do momento em que você pega algo que já está dando certo, né, André? Porque eu percebo muita gente quebrando a cara aí, já comentei isso muito em sala de aula, né? Eu tenho um tio, por exemplo, que ele é inventor. O cara ele é super criativo, inventor, tem um monte de coisa patenteada, mas nada é viável, né? Por quê? Porque ele criou, por exemplo, uma máquina, um aparelhinho para abrir ovos, para quebrar ovos. Daí você encaixa o ovinho lá, tal, daí você vai lá na panela, você aperta o negócio lá, o negócio fura o ovo e abre. Brilhante. Uau. Agora, ele tentou substituir uma coisa que você faz com o canto da pia, né? Você dá uma batidinha. Exatamente. Você faz, já abre e pronto, né? Muito mais rápido, inclusive, do que encaixar um aparelhinho, né? Então, a gente tem que... Eu acho que uma coisa interessante é você pensar no seu público, né? Será que alguém vai querer consumir o seu produto? Né? O que você está fazendo de diferente para as pessoas te escolherem, né? Isso é uma coisa que eu falo sempre para o pessoal. É porque tem coisas, na verdade, que a gente acha que é dor, mas não é dor, né? Porque o empreendedor, ele resolve uma dor, né? Então, a gente fala, pô, é uma dor da pessoa abrir o ovo, eu sempre quebro errado também e tal, mas, cara, eu quero fazer isso, quero continuar quebrando errado, sabe? Talvez uma ferramenta dessa não faz sentido, né? Então, talvez é uma dor, mas você não quer curar essa dor. Você fala, cara, isso daqui eu posso conviver com essa dor, né? Então, tem muito disso também no mundo do empreendedorismo, né? Às vezes a pessoa tá pensando numa dor ali e talvez de fato uma dor para ela, mas, ou às vezes pode ser uma dor para a pessoa, mas a pessoa não quer pagar por essa dor, né? Então, é o desafio mesmo. Pois é. Mas então é isso aí. Pessoal, alguém tem mais alguma coisa aí para conversar com o André? Vocês ligaram aqui e estão assistindo novela? Essa galera é complicada. Não são, não. Eles estão por aí, só estão meio timidão mesmo. Mas, André... Estamos aqui, professor. Eu sei que estão, mas estão quietinhos, né? Eu pedi para se comportar, mas vocês estão muito quietos. Você pediu para a gente se comportar, a gente ficou com medo de falar, igual filho. Fiquem tranquilos, pessoal. Tá tranquilo. Né, professor? Tá tranquilo. Ninguém, então? Então, beleza. André, agradeço demais aí a presença de você na nossa aula, tá? Enriqueceu muito. É brilhante a sua história, é uma história muito bacana, muito bonita. Sugiro que você, até minha mãe fez isso, tá? Sugiro que você escreva um livro sobre, porque tá aí uma outra oportunidade, cara. Uma outra oportunidade muito bacana aí, tenho certeza que vai ter muito público aí que vai estar comprando aí. Então, fica a sugestão. Foi um prazer te conhecer. Espero que quando passar essa época de isolamento, aí você apareça lá na faculdade para a gente tomar um café aí. Com certeza. Um café para você aí, daí a gente bate mais uns papos. E sempre que puder aí, dar alguma palestrinha para a gente aí, vai ser de muito bom grado, viu? Adorei a nossa conversa. E é uma pena que o pessoal, eu acho que eles não tenham se preparado, né, para perguntar mais coisas. Mas você falou muita coisa interessante, inclusive porque a sua história começa onde está, mais ou menos, onde está a história deles, né? E eles prestaram atenção, você começou logo que você saiu da faculdade ali e tal, e eles estão chegando nesse momento, né? Agora, a gente estava discutindo um pouquinho sobre o TCC, que eu estava explicando para eles, né? Que o TCC não é mais obrigatório, né? Mas algumas faculdades insistem em manter o TCC justamente para a pessoa treinar uma apresentação. Porque como que você vai vender uma ideia se você não consegue nem falar qual é a sua ideia? É verdade, verdade. Então, precisa ter uma certa desenvoltura para poder, como você disse, né, vender o peixe aí, se vender, né? A gente tem
ter causar uma boa impressão, só no falar a gente já tem que transmitir segurança, né? Então, exato. A pessoa vai apresentar lá o TCC, a perna treme, a pessoa sua, mas assim, depois passa e a pessoa viu que ela é capaz. Ela sai dali com aquele sentimento de sou capaz, né? E aquilo ali é uma mega experiência para futuros bate-papos, né? Então, exato, verdade. Eu acho que isso que você mostrou aqui para a gente, nessa desenvoltura que você teve para falar aí, mostra muito aí que você sabe realmente enfrentar essa dificuldade, né? Que é uma coisa que eles vão passar agora, vai ser, eu acho que é a primeira vez que eles vão apresentar alguma coisa, mas eu espero que seja só o começo, né? Porque vão ter outros motivos aí para enfrentar novamente, né? Mesmo que sejam em uma empresa estável, tal, aquela sai e tal, mas em algum momento você vai precisar apresentar alguma coisa porque você quer ser promovido, você quer ser valorizado. Exato. Eles vão passar por isso, né? Então, eu agradeço demais aí a sua presença, tá? No que precisar da gente aí, conte com a gente, não sei no que a gente pode ajudar, mas se um dia precisar fazer algum evento lá na faculdade também e tal, conte conosco. Legal. Tá? A gente retribui aí para você assim que possível. Pô, eu também faço das suas palavras, Júlio, as minhas palavras também. Quero agradecer todo o time aí, o pessoal que tá nesse frio, né, aí, dedicando a estudar, a ouvir, a gente bater esse papo por aqui. Obrigado pelo convite, foi super, super legal. É um prazer falar com vocês. Eu vejo vocês se formando aí, eu me coloco lá atrás nesse período, então aproveitem, né? Aproveitem que agora vocês estão saindo para um mercado quente, cheio de oportunidade, tanto para trabalhar em boas companhias ou para trabalhar para vocês mesmos. Então, aproveitem, é um momento muito gostoso. E vocês são super, super, super vitoriosos, porque né, não é fácil concluir uma faculdade de 8 semestres, né? São para poucos. Então, já são mega vitoriosos aí, e agora é dar consequência e seguimento nessa vitória aí agora no mercado. Obrigado, professor. Valeu, obrigado, André. Palmas para você aí, viu, meu? Obrigado mesmo. Valeu. Obrigado. Um abração, gente. Tchau, tchau.